Amém. Mas Amém. Eu, eu quero pedir pela minha prima Helenice, que hoje a gente ficou sabendo que eles estão tentando desmamar ela do tubo, né? Só que ela pegou uma infecção, devido a estar já 14, acho, mais de 14 dias no hospital, ela pegou infecção hospitalar. Então, agora eles vão ter que tomar mais, ela vai ter que tomar mais medicamento por conta. E eles vão tentar desmamar ela aos poucos para ver como que ela reage, tá? E quero agradecer a Deus pela vida, né? Por tudo que Deus tem, assim, nos protegido, tá bom? amém nisso. Amém. Amém. Então, Posso falar? pode. Eu quero agradecer a Deus por essa semana, que tem sido uma bênção, né? Não sei vocês, mas a gente encerra o culto com uma sensação assim de paz, de esperança, né? E de quero mais, né? E nós já estamos no penúltimo dia, Deus tem abençoado até aqui, graças a Ele por isso. Peço pelas todas as pessoas que foram convidadas, eu mandei mensagem para todas hoje, falando que nós estaremos em oração por todas elas, tá bom? Então, que o Senhor possa estar agindo na vida de cada uma delas. Amém. E eu quero agradecer que eu acabei de receber uma mensagem aqui, que no começo da semana eu pedi por um casal de amigos, Karina e Henrique, né, que eles estavam a ponto de se separar, ele voltou para casa e ela trabalha em banco há muitos anos, e ela acabou de mandar mensagem aqui, daí em plena pandemia, ela estava com receio de até ser mandada embora, né, porque é muita cobrança, muita dificuldade, então, mesmo em meio à pandemia, ela conseguiu ser promovida. Amém. Que Deus, assim como atuou na vida profissional dela, possa atuar também no seu lar. Amém. Esse é o meu pedido. Amém. Podemos orar? Vamos dar oportunidade para mais um pedido, um agradecimento especial? Não tendo, então nós vamos orar. Sabemos que cada um tem um pedido especial, Deus bem o conhece, e vamos estar orando, né, pelos pedidos que foram aqui citados e pelos pedidos que estão no coração de cada um de nós, amém? Amém. Amém. Podemos orar? Vamos curvar Sileide, aqui tem um agradecimento. Pode fazer, Paulinho. Eu quero agradecer a Deus, primeiramente pela família, pela minha vida, mas eu quero agradecer em especial o grande livramento que Deus deu pro Breno esses dias, né? Que ele sofreu um acidente de moto. Mas graças a Deus, Deus estava na frente, Deus guardou ele, né? Ele só se ralou um pouco nas mãos, no braço. O mais profundo foi do lado assim que teve um buraco mais profundo, né? Do lado da barriga dele de lado, mas graças a Deus não precisou pontear, não precisou fazer nada. Mas Deus guardou ele, graças a Deus, né? Esse é o meu agradecimento por Deus ter guardado ele e não ter Amém, acontecido Paulinho. nada. Amém. Você está louvado. Podemos orar? Eu peço que vocês desliguem, né, o áudio, tá bom? E vamos curvar as nossas cabeças, elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos por mais uma noite, por mais um dia com vida e saúde. E somos eternamente agradecidos a ti, Senhor. Como a Fernanda disse, tem sido uma bênção essa semana de oração. O Senhor tem usado de uma forma muito especial. A Ellen, a sua amiga que esteve também conosco, trazendo a mensagem vinda dos céus. E temos a certeza, ó Pai, que assim continuaremos até amanhã. Senhor, sabemos que cada um de nós temos um pedido nos nossos corações. E o Senhor bem conhece, Senhor Jesus, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos.
e nós entregamos tudo nas suas mãos. Pai Santo, venha estar com a Érica, o Gustavo, a Tamires, o Tiago, Senhor Jesus, a Maria Alcione, o Senhor Alexandre, com sua família, a Alessandra. Esteja com a Helenice, Pai, com a Karina, o Henrique, o livramento que o Senhor deu ao Breno. Esteja também com a nossa amiga Marilene, que ainda está internada, ó Pai. Tantas pessoas que estão lutando com essa doença terrível, lutando com tudo aquilo que tem. Nós não sabemos, ó Pai, o resultado de tudo isso, só Tu sabes. Queremos pedir pelas famílias que estão enlutadas, que elas possam ter forças. E por esses que estão lutando, Senhor, pedimos humildemente, ó Pai, a cura para essas pessoas. Senhor Deus, convidamos mais uma vez o Espírito Santo para estar aqui conosco, usando a Tua serva Ellen. E cada família que está aqui, representada nesta igreja virtual, possa ser um instrumento nas Suas mãos. Um instrumento que possamos ser portadores de esperanças para todas as pessoas que estão ao nosso redor. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Que Deus seja louvado. Agora nós iremos cantar. Eu acho que todo mundo já deve estar decorando já o hino oficial dessa semana, né? Nós vamos cantar ele agora, tá bom? Nesses dias tão difíceis, provações inesgotáveis, sofrimento bate a porta, não há como fugir, mas existe esperança, uma chance de mudança. É alguém que abre os braços e que pode tudo acalmar. O olhar de Jesus é um convite de amor. O olhar de Jesus tem poder transformador. Nesse olhar temos vida, esperança e fé. Abra o seu coração para o olhar de Jesus. As tristezas desta vida desanimam dia a dia, e cansados das notícias procuramos fugir, mas existe esperança.
Amém. Deus seja louvado. E agora a palavra está com você, Ellen. Muito obrigada, boa noite a todos. Tudo bem com Boa vocês? noite. Boa noite. Estão todos bem? Sim. Boa noite, Ellen. Bem, É muito bom estar com vocês mais uma noite. Espero que vocês estejam me escutando bem. Deixa eu regular aqui certinho. Beleza. Gente, que bom que nós estamos encerrando uma semana. Tem sido muito bom. Os assuntos, cada dia, como eu tenho comentado, cada tema é mais impressionante que o outro para mim, de forma especial. E tem sido de grande alegria estar com vocês esses dias, estar dedicando, tanto para vocês quanto para mim tem sido um desafio, dedicar as noites, né, para estarmos aqui juntos, mas tem sido de grande bênção. Eu sempre, um costume que eu tenho praticado nos últimos tempos, eu sempre escrevo o sermão, eu leio ele e escrevo ele no meu caderninho. E aí eu estava comentando com meu esposo, com os meus amigos que trabalham comigo, que as mensagens que a gente tem refletido essa semana são tão impactantes, tão urgentes sobre a volta de Jesus, que, tipo, tem me dado uma vontade muito grande de compartilhar isso com as pessoas que estão perto de mim. E essa é a sensação que eu tenho tido todos os dias. E aí, eu geralmente, eu reviso o sermão de manhã, e aí eu trabalho com mais 2 meninas na parte da manhã, e aí eu falo assim para elas, chega um momento que eu termino de ler tudo, eu falo assim, gente, chegou o momento para eu testemunhar para vocês. Aí eu falo assim, vamos abrir a palavra. E aí eu prego para elas primeiro, depois prego para vocês à noite. E é muito engraçado, porque a gente começa a conversar e é bem legal. Então, eu estou muito feliz de estar com vocês. Hoje eu estou num lugar diferente, estou na minha casa. Esse é o quartinho da bagunça. Se vocês repararem, tem uma montanha de roupa ali. Essa montanha de roupa tem se tornado uma rotina na minha casa. Eu não sei como vocês, mães, mulheres que têm filhos, trabalham, têm a capacidade de conseguir dar conta de todas as coisas. Então, fica aqui os meus parabéns para vocês, mulheres. Eu não tenho filho, só tenho um cachorro que está ali fora. Pode ser que em qualquer momento ele comece a latir. Ele chama Bartolomeu e ele é um furacãozinho, gente. Nossa, ó, ele é a prova, é assim, ó, é uma aprovação de tipo assim, se um dia eu for ter filhos, ele tem sido a aprovação, porque eu nunca vi um cachorro tão atentado. Mas enfim, há um cachorro ali. Esse é atentado, ô Lucas? Se liga, ele tá com o meu cobertor. Gente, e sabe o que é mais legal? A gente vai falar sobre os animais hoje de novo. E é impressionante como esses seres humanos, eles são inteligentes. E tem provas na Bíblia de que eles são inteligentes. Destruiu o pote de ração dele, tinha ração para tudo que é lado. E aí eu só olhei assim para ele, ele já fez assim, ó. Que nem um ser humano, tipo assim, opa, desculpa. Mas enfim, é impressionante como são as criaturas de Deus. E justamente hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre animais, como eu disse para vocês. E o tema dessa noite é o dia em que a espera vai terminar. Tem algum de vocês aqui que é muito ansioso? Algum de vocês tem dificuldade com ansiedade? Eu achava que eu não fosse uma pessoa ansiosa, eu me considero uma pessoa muito de boa. Eu sempre me considerei uma pessoa tranquila. Eu não tenho essas coisas de, tipo, descontar a ansiedade na comida, sabe? Ou descontar a ansiedade no nervosismo. Eu nunca me considerei uma pessoa assim. Mas depois de uns tempos para cá, a primeira prova da ansiedade que eu tive na vida foi uma semana antes de casar. Eu nunca tinha sido... Para mim, eu tava indo casar, eu tava assim, tranquila, tá tudo certo, gente, não tem que se preocupar. Tudo perfeito. Uma semana antes do casamento, me inflama as amígdalas. Aí eu, não, beleza, é Covid. Eu falei, meu Deus do céu, é Covid, vai dar ruim. Aí não era Covid. E aí, depois de um tempo, passou uns 2 dias que a amígdala tinha inflamado, aí minha gengiva começou a inflamar. E aí minha gengiva, eu tive uma doença, não sei se chama assim, que se chama
Gum, que é gengiva necrosante, e ela só dá por questão de estresse. E eu, na minha cabeça, tava assim, ó, paz e amor, e minha gengiva estourando, e antibiótico. Enfim, depois da gengiva eu tive íngua. Não sei se vocês sabem o que que é íngua. É quando ficam umas bolinhas aqui na amígdala. Que negócio ruim. Mas deu tudo certo. No dia do casamento civil, 3 dias antes do casamento oficial, eu já estava 100%. Eu falei, então é para casamento. Mas foi muito engraçado, porque eu não me considerava uma pessoa ansiosa. E aí eu falei, não, isso deve ter sido por conta das demandas que eu tinha no trabalho, que eram muito grandes, e ao mesmo tempo o casamento, né? E aí esse ano, no início do ano de novo, numa semana bem agitada de trabalho, eu tive de novo essa coisa da gengiva. E aí eu cheguei à conclusão, estou assumindo meu diagnóstico do grupo dos ansiosos. E é interessante que cada um tem um tipo de ansiedade. E esperar é um negócio que o ser humano geralmente tem dificuldade. Eu, por exemplo, sou impaciente, principalmente nos meus equipamentos de trabalho. Se o meu computador começa a travar, meu celular começa a travar, eu já fico irritadíssima. Tipo assim, a gente fica impaciente, né? Então, eu percebo que eu tenho me tornado uma pessoa muito acelerada. E eu acho que o mundo tem nos feito estar mais acelerados. E aí, esperar é um negócio que a gente não está acostumado. A gente não gosta de gente atrasada. A gente não gosta de esperar, geralmente. E isso é algo que eu acho que faz parte um pouco da natureza de cada ser humano. E a gente sente essa ansiedade o tempo todo. E aí eu me pergunto, será que a gente anda ansioso pela vinda de Jesus? Será que a gente ainda é ansioso pela espera do grande dia que Jesus vai voltar? Eu acho que nós estamos ansiosos. Eu falo por mim, eu estou ansiosa, eu quero muito que Jesus volte. Mas muitas vezes a gente se esquece de que Jesus breve vai voltar e a gente anda ansiosos pelas coisas dessa terra, que são que são coisas que vão passar, são coisas passageiras. E nas coisas eternas, nós não colocamos a devida preocupação. E a gente falou um pouquinho sobre isso ontem na história de Maria e Marta. E o que eu acho interessante, que é a história que a gente vai falar de novo hoje, e vamos exaltar esse personagem bíblico, porque ele está aqui mais uma vez para a gente refletir, é sobre Noé. Ontem nós falamos um pouquinho sobre Noé, sobre as evidências que Jesus deixou para o povo, para que eles tivessem a certeza de que Jesus estava voltando, que Jesus deixou para o povo de que viria o dilúvio, e que são as mesmas evidências que às vezes a gente tem hoje e a gente não enxerga. E a parte interessante que nós vamos ver hoje é que Noé, ele recebeu uma mensagem mais comovente dada aos homens por parte de Deus. Ele recebeu uma mensagem que se aplica até hoje nos nossos dias e é uma mensagem muito comovente. Em Gênesis, no capítulo 6, que é o capítulo que nós vamos mais meditar hoje, fala o seguinte no versículo 5. Se você tiver a sua Bíblia aí, já abra em Gênesis, no capítulo 6. Se você não tiver... No versículo 5 diz o seguinte: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais, e os pequenos e as aves dos céus. Arrependo-me de havê-los feito. Que versículo pesado, né? Tipo assim, Jesus, ele se arrependeu de ter criado o ser humano, de ter criado os animais, e ele teve que destruí-los, né? Entre aspas, para fazer de novo, vamos dizer assim. Então, imagina só a situação que estava o povo naquela época, gente. Eu não consigo, assim, mensurar. Porque Jesus, ele estava extremamente triste, extremamente frustrado com aquilo que ele havia criado. E ele estava muito chateado com tudo aquilo e ele precisava destruí-los, que é o que a gente leu aqui. Farei desaparecer da face da terra o homem que criei. E a gente, como ser humano, a gente é bem orgulhoso, né? Quando a gente faz uma coisa bem feita, com amor, e viu que era bom, a gente se orgulha e a gente quer compartilhar com as pessoas, mas chegou a um ponto
de que Jesus ele se arrependeu tanto da criação do homem e dos animais que ele precisou fazer com que eles desaparecessem. E a gente percebe, a partir desse versículo, que as decisões de Deus implicam em ações definitivas, ações definidas. Não tem, tipo, meio caminho, não tem gambiarra. As ações de Deus, elas são definidas. E por essa mesma razão, ele sempre estende a sua graça e sua misericórdia em forma de advertências claras. Ou seja, antes de Jesus tomar uma atitude drástica, vamos dizer assim, e é o que geralmente um pai ou a mãe faz. Ele não chega batendo, geralmente, já dando uma chinelada na criança. A gente faz o quê? Olha, isso aqui não tá bom. Olha, segue esse caminho que vai ser melhor. E aí lá vai o cachorrinho Bartolomeu, eu converso com ele, eu falo, Bartolomeu, comer as roupas da mamãe não pode. Aí ele vai lá e come. E aí, depois de muita conversa, eu vou lá e dou várias sandáliadas. Eu vou mudando toda semana. Às vezes é chinelo, outro dia é um pedaço de mangueira, mas o bichinho não aprende. E aí eu fico imaginando, imagina uma criança. Imagina Deus conosco. A educação de uma criança ou a educação de um filho é uma responsabilidade muito grande. Mas o que é mais interessante é que Jesus, antes de ele aplicar o seu juízo, ele aplica uma advertência e ele nos permite a opção de escolher um caminho melhor. E aí eu gostaria de ler com vocês em Gênesis, no capítulo 6 também, no versículo 12 ao 14, que diz o seguinte: ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei como a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e a revista de piche, por dentro e por fora. E aí a gente percebe que Deus ele sempre contempla uma realidade, a crueldade do nosso erro, ele percebe isso, mas ele também vislumbra a graça. E a graça de Jesus, a salvação que ele nos oferece, está no final desse versículo. Faça uma arca. Ou seja, Noé, a sociedade está um lixo, não tem mais o que fazer, eles estão se destruindo, eu estou frustrado com aquilo que eu criei. Não tem mais o que fazer com esse povo. Mas olha, construa uma arca. Vocês não acham que Deus poderia ter destruído a sociedade assim, ó? Ele não precisava dar uma oportunidade. Ele não precisava dar mais uma chance ao povo de Deus. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia. E ele deu um tempo, eu imagino que foi um tempo longo. Eu não me recordo agora quanto tempo que foi para construir a Arca de Noé. Mas eu imagino que foi um tempo longo, até construir toda a arca, até os animais entrarem, até tudo acontecer, levou um tempo. E aí, o povo, ele teve evidências, como a gente conversou ontem, evidências claras de que aquilo não era zombaria, que aquilo não era brincadeira, que é terra. E aí a gente percebe que cada martelada que Noé dava ali na arca, cada madeira que ele colocava, o prego que ele colocava proclamava esperança. Eu imagino que Noé, com toda a sua fé, ele ficava desesperado. Sabe aquelas coisas de vizinho? Geralmente em rua, em qualquer rua aqui, até em Planalmira, no Goiás, é mais comum ainda. As pessoas ficam sentadas. Ah, em São Paulo não é tão comum, mas enfim, de ficar sentado na frente da casa numa cadeirinha de macarrão, né, que chama. Mas enfim, quando uma pessoa geralmente está arrumando um carro, fazendo alguma coisa, na rua, sempre aparece um vizinho ali para conversar e troca uma ideia, e aí fica ali jogando conversa fora. Eu imagino que na Arca de Noé era a mesma coisa, Noé aparecia com uma madeira e ali com outro material, e aí vinha um curioso, quem sabe conversava, falavam sobre Deus, via aquilo que estava acontecendo. Provavelmente tinham muitos curiosos, mas nenhum deles tomou alguma atitude. E aí a gente percebe que Noé, ele era a minoria. Era só Noé. Imagina só um de nós.
da sociedade toda que acredita em Deus e que está lutando contra Deus. Ontem a gente estudou que Noé ele era íntegro, justo e perfeito, e ele andava com Deus. E ele defendia, ele tinha uma fé ativa, ele fazia de tudo para mostrar que Deus era bom e de manter as filosofias de Jesus, porque a sociedade estava muito imoral. Então eu imagino que Noé era um cara que era diferentão. Provavelmente ele sofria bullying. O bullying que a gente sofre hoje, ele sofria 1000 vezes pior. Muitas vezes, muitas pessoas zombavam dele. Ele estava sozinho. A fé dele tinha que ser muito forte, gente, para ele não vacilar. Ele tinha tudo para desistir daquela arca, mas ele andava com Deus. Por isso que ele fez a diferença. E o mais lindo de tudo é que a história deu razão a Noé. Ele provavelmente sofreu muito tempo na mão do povo, mas no final de tudo, ele foi glorificado, né? Os humilhados foram exaltados, até na época de Noé. E aí a gente percebe que nós também nunca estaremos equivocados, gente. Nós nunca estaremos equivocados quando nós estivermos fazendo a vontade de Deus. E é isso que Deus faz com todos os seus servos, desde a época de Noé até hoje. Nós somos glorificados se nós estivermos vivendo de acordo com a vontade de Deus, se nós estivermos seguindo a palavra de Deus. E Deus é justo quando ele nos chama para fazer a vontade dele, quando ele nos pede para servi-lo. Nós vimos uma série de promessas durante a semana inteira do que Deus pode fazer por nós, ao nós nos entregarmos, ao nós nos dedicarmos por Ele. Nós temos garantia de vida eterna, e as promessas, elas se repetem, e elas continuam, e elas se fazem presente na nossa vida hoje. E na vida de Noé aconteceu também. No capítulo 7, no versículo 1, o Senhor disse a Noé. Isso quer dizer que o próprio Deus, ele chegou em Noé e falou assim: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nessa geração. Eu imagino a emoção de Noé. Eu não sei, a gente não tem relato bíblico se imediatamente ao ele terminar de construir a arca, logo foi assim rapidinho, sabe? Tipo, no outro dia, Jesus falou com ele, ó, pode entrar, vai acontecer. Pode ser que Noé tenha ficado um tempão com a arca pronta e nada talvez tenha acontecido. E eu imagino a emoção de Noé quando Jesus falou assim, olha, pode entrar, você é o único justo que eu encontrei aqui na terra. E aí entraram os animais, e aí logo a família de Noé, e aí a Bíblia fala que se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. E aí o juízo de Deus caiu sobre a terra. E eu imagino o desespero das pessoas, clamando misericórdia, mas o tempo da graça delas já havia se concluído. E sabe o que é mais interessante, que foi algo que eu nunca parei para refletir na história de Noé, que eu quero compartilhar com vocês agora. Certamente, Noé não levou tudo para a arca. Certamente, ele talvez não tenha tido tempo de levar, tipo, imagina só se eu chegasse para vocês hoje, olha, gente, vocês têm um dia para, ou sei lá, 1 hora para vocês pegarem tudo que é importante para vocês da casa de vocês, porque daqui 1 hora a casa de vocês vai desabar, vai pegar fogo ou alguma coisa nesse sentido. Vocês não vão ter mais a casa de vocês. O que será que vocês pegariam na casa de vocês? O que é de mais valor? O que você levaria para a arca? E aí a gente percebe que não levou aquilo que é importante. Ele levou simplesmente as coisas que eram necessárias porque ele tinha evidente na mente dele que uma tormenta estava chegando. E esse espírito que Noé teve, de que ele precisava trazer apenas as coisas importantes e de que breve algo muito grandioso iria acontecer, fez com que ele focasse naquilo que era melhor, focasse naquilo que era de Deus. E de todos os caminhos disponíveis no mundo, apenas um era necessário naquele momento, o que conduzia a arca. Então eu imagino que se fosse a minha mãe entrando na arca, ela ia falar assim, não, peraí que eu tenho que pegar minha plantinha, que eu não sei se lá na outra terra vai ter a mudinha da minha plantinha. Ou, sei lá, eu tenho que pegar... Eu iria falar assim, não, peraí que eu tenho que pegar a ração do Bartolomeu, porque, né, o bichinho precisa comer. Eu não sei quais seriam as nossas prioridades, mas o fato aqui é que o único caminho que era importante era aquele que conduzia a arca, porque a arca aqui nessa aplicação bíblica significava salvação, esperança. E não há nada mais importante do que o caminho que leva a Cristo. E muitas vezes a gente fica perdendo tempo, a gente desfoca
pensando em coisas que não são indispensáveis, pensando em coisas que são, na verdade, dispensáveis, coisas que não são importantes e caminhos que não nos levam a Cristo. E às vezes a gente passa muito tempo perdendo esse tempo valioso, a nossa vida, a nossa saúde em coisas que não são importantes, e a gente perde tempo e a gente perde a oportunidade de encontrar o caminho que nos leva a Cristo. E a gente percebe que tinham muitas evidências. A gente falou sobre isso ontem. Deus deixou muitas evidências daquilo que estava por vir. Os golpes do martelo, a constância do patriarca, a perseverança de Noé, os animais obedecendo à voz de Deus. Eu acho que essa dos animais, como eu falei ontem, é a mais extraordinária. Como que animais de 2 em 2 estão entrando na arca? Eu ia seguir junto, eu ia pegar uma carona ali com a girafa e ó, vambora, galera. Não sei pra onde vocês estão indo, mas vamos junto. Porque não é possível, gente. Imagina só. Eu não consigo imaginar como que estava a sociedade naquela época. Mas eu não me gabo, porque hoje a gente não está num mundo muito melhor do que era antigamente. Então, a gente percebe que muitas coisas, muitas evidências eram claras de que algo estava por acontecer. E aí, a gente percebe que tinham sinais, tinha misericórdia até o ponto do fechamento da porta, que está em Gênesis no capítulo 7 também, 15 a 16, que fala que, na verdade, aqui são as evidências de que todos os animais entraram na arca. E aqui no versículo 17 tem a prova de quantos dias durou o dilúvio. 40 dias durou o dilúvio e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da água. E aí eu fico imaginando o ser humano ansioso. Imagina se Noé estava ansioso para que algo acontecesse. Agora imagina Noé 40 dias na arca com um bando de animal, gente. Imagina se não foi loucura. Eu não sei o que foi que Noé viveu ali naquela arca, mas eu imagino que não foi assim muito fácil. Você ficar um tempão numa arca e água para todo lado. Talvez a cada dia, durante 40 dias, Noé ficava, meu Deus, será que o destino da minha vida é ficar num barco? A gente não sabe. Eu digo porque eu ficaria assim, nossa Senhor, mas tudo isso precisa de 40 dias para destruir a terra, não pode ser em uma semana. O Senhor não é um cara que faz milagres. Então eu imagino que o desafio de Noé foi muito grande. Mas a gente percebe que ao fechar a arca, ao eles entrarem na arca, todos os seres viventes que estavam lá, desde os animais até a família de Noé, eles estavam seguros por Deus. E aí eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Apocalipse, no versículo 3 ao 7, que diz algo muito interessante sobre o fechar de portas. Sobre a esperança de Deus. Apocalipse 3, 7. Eu abri em João. Diz o seguinte: ao anjo da igreja da Filadélfia escreva: estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Sabe o que eu fico imaginando quando começou a chover e a água começou a subir? Um monte de fortão com suas enxadas, com suas facas, não sei o que eles tinham lá na época, tentando abrir a arca, desesperados. Gente, deve ter sido uma gritaria. Não dá para imaginar. De Deus faz, acontece, não há nada que nós possamos fazer além de Deus. Ele é o único que tem poder. Ele é o único que pode nos julgar. O nosso tempo de graça, ele tem um limite. Quando essa porta se fechar, quem entrou, entrou. Quem se salvou, salvou. Quem não salvou, a justiça de Deus vai ser muito justa. Vai dar ruim, a gente vai queimar. Está escrito lá em Apocalipse. E aí, a gente percebe que hoje, nos nossos dias, nós estamos esperando que algo aconteça. Nós estamos esperando que Jesus volte, a gente está esperando que algo aconteça. E nós esperamos o retorno de Jesus. A gente espera ter uma vida nova, a gente espera receber as promessas que Jesus nos deu, que a gente vai para um lugar que a gente vai ter que passar roupa, a gente vai para um lugar que vai ser só alegria, que a gente não vai ter que sofrer com luto, a gente não vai ter que sofrer com Covid, a gente não vai ter que sofrer com percas, a gente vai para um lugar bom e a gente tá nessa expectativa. E aí a gente fica ansioso, a gente fica inquieto. E aí a segunda vinda
de Jesus significará que o mal e o pecado serão julgados. Significará que a gente vai ressuscitar para ir para o céu, mas significa que também muitos serão julgados, que muitos receberão o juízo de Deus, assim como nós. O juízo de Deus ele está acontecendo. E antes do juízo, antes disso acontecer, Deus nos oferece graça. E a gente está no período de graça. E a prova disso, que ele tem misericórdia de nós, foi quando ele veio a primeira vez aqui na Terra. E ele morreu, ele se sacrificou pelos nossos pecados. E hoje a gente tem à disposição a misericórdia de Deus e a graça dele. A gente tem à nossa disposição a oportunidade de ser salvos. E isso é muito extraordinário. Antes do juízo de Deus que está por vir, e que o juízo de Deus não é brincadeira, não é chinelada não, de mãe. O juízo de Deus vai vir assim, ó, que nem raio, vum. Vai pegar todo mundo que não tiver todo mundo que não tiver preparado, inclusive eu. Se a gente não aceitar a graça de Deus hoje, pode ser que o juízo de Deus chegue daqui a 1 minuto. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida. A gente precisa tomar uma decisão, a gente precisa tomar uma atitude, a gente precisa se posicionar. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que a gente tem uma atitude muito forte para ser tomada. A gente não pode ficar brincando. Esse mundo, o que é mais interessante é que este mundo, gente, nunca conseguirá satisfazer a nossa necessidade daquilo que é eterno. Nada nesse mundo pode satisfazer aquilo que a gente realmente precisa. Não tem nada que pode substituir a graça divina na nossa vida. E nos tempos de Noé, poucas coisas podiam ser levadas para a arca. Apenas o indispensável. Apenas aquilo que é importante. Eu volto naquela tecla. O que é indispensável para você hoje são coisas que nos levam a Cristo? O que é indispensável para você hoje? Será que são os dados do seu celular? Será que é o seu salário na conta? Ou não sei, quem sabe, um jogo, o Free Fire, sei lá? Alguma coisa que te afasta de Deus? Será que a gente tem deixado aquilo que é importante, a gente tem escolhido outros caminhos e a gente tem perdido essa graça que Deus tem à disposição, essa oportunidade de vida eterna? Eu gostaria de ler com vocês aquilo que é muito importante, que está em Apocalipse 21, no versículo 1, e o versículo 3 ao 5. Eu acho que esse é um dos versículos mais incríveis que tem na Bíblia. Na verdade, eu acho que eu falo isso sobre todos, mas esse é muito bom também. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado. O mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. E aí é um versículo que toca o nosso coração. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém. Enxugar toda lágrima. E as que promessa incrível. O que hoje nos parece valioso nem se compara com aquilo que Deus tem prometido para nós. Eu não consigo imaginar um lugar que a gente não vai chorar. Não tem coisa mais desesperadora do que ver uma pessoa chorando, ou quem sabe até um animalzinho chorando. Isso corta o coração, e eu imagino que corta o coração de Deus. E é por isso que a primeira coisa que ele fala aqui é que ele enxugará toda lágrima. Que nem morte, ele sabe as coisas que doem no nosso coração. Ele sabe as coisas que afetam a nossa sensibilidade. Ele sabe aquilo que é importante para nós. E é por isso que ele prometeu exatamente aquilo que nós precisamos. A natureza, gente, ela nos ensina, assim como os pares dos animais que confirmaram que Noé não era louco, que era a evidência mais clara de que realmente algo iria acontecer, assim também os animais fazem um exemplo muito
prático e muito incrível é, por exemplo, uma ave. Não sei se vocês já viram uma ave fazendo vários ninhos, mais ninhos do que o necessário. Ela faz exatamente aquilo que ela precisa, porque é que Deus vai prover. Porque elas conhecem a voz de Deus e de maneira instinta reconhecem os tempos e as ocasiões que marcam a sua vida, inclusive suas atitudes migratórias. Recentemente, eu gosto muito de cachorro, gente. Eu vou ser sincera com vocês, eu sou uma fã dos animais, mas principalmente cachorro. E uma tia minha que mora aqui também, ela recentemente adotou uma cachorra, uma vira-lata, já velha, grande, e ela não era castrada, e aí acabou cruzando com os vira-lata aí pelas ruas. E ontem ela pariu, né? Ela teve 11 cachorrinhos, gente. E o que é interessante, que é algo que eu nunca vi na vida, porque eu sou garota eu não morava em prédio, mas a gente fala que quem é gente de cidade é garota do prédio, né? Mas eu morei sempre na cidade, então eu tinha visto um cachorro ter os filhotinhos. E eu achei tão interessante as características da natureza. A Laika é o nome dela. A Laika, ela sabia que ela ia ter neném. Ela já estava explodindo, gente. A bichinha não conseguia nem deitar. E a gente, nossa, será que a Laika não vai ter neném? E a gente preocupado, já pensando em chamar um veterinário. E aí, ontem, a Laika começou a cavar um buraco. E eu não sabia que os cachorros fazem isso. Eles cavam um buraquinho para eles parirem os bichinhos lá. Enfim, resumo da história. A Laika, ela pariu os 11 cachorrinhos. E foi interessante que ela estava ali sozinha, ela tinha que fazer, não tinha assim, uma equipe de médicos, que nem uma mulher quando tem um cachorrinho, mas eu achei interessante o cuidado que ela tem com aqueles filhotes e como tipo assim, a Laika eu não vejo uma cachorra desesperada, assim, de tipo assim, como que eu vou cuidar desses 11 cachorrinhos? Eu sei que não é a mesma comparação de uma ave, mas eu percebo que a Laika sabe aquilo que ela está fazendo e que ela sabe que Deus, ele é um Deus grandioso e que a natureza animal ela é conduzida por Deus. E, tipo, gente, é impressionante, assim, a forma, o cuidado, o carinho que a Laika tem. Se chega alguma pessoa estranha, ela já fica, assim, tipo, em posição de defesa. E eu acho interessante como um animal tem tantos instintos, como um animal, como a ave ou qualquer outro, ou um cachorrinho, tem uma confiança tão íntegra assim na natureza, em Deus, que a gente muitas vezes não tem. E aí chega um momento para a gente refletir de que é tempo de nós acreditarmos que Jesus ele vai voltar. É tempo de nós aceitarmos de que ele está voltando. E é tempo da gente confiar em Jesus. É confiar de que ele sabe aquilo que a gente precisa e confiar que a gente precisa apenas das coisas indispensáveis. Como nós lemos ontem, Salomão falou que tudo que está aqui nessa terra, debaixo do sol, vai passar e não vale de nada. Então não adianta a gente ficar acumulando tesouros aqui na terra, sendo que nós vamos para o céu. Chegou o momento da gente tomar uma decisão no nosso coração, porque durante toda essa semana a gente teve evidências muito claras de que Jesus ele está voltando e de que ele tem uma promessa. Nós temos um presente. Deus está dando um presente aqui para nós, um presente de vida eterna, de que ele enxugará toda lágrima, não haverá mais morte, dor nem tristeza, só alegria ao lado de Jesus. Eu pergunto quantos de nós têm o desejo ardente no coração de aceitar esse presente, de entregar as nossas vidas a Jesus de forma grandiosa nessa noite e ter uma fé ativa para proclamar esse evangelho para as pessoas que precisam saber. Deus ele espera que nós nos tornemos missionários, que a gente pegue essa mensagem, a gente compartilhe para todo mundo e que a gente viva esse evangelho, porque ele está voltando e o juízo dele vai se fazer presente. Mas hoje ele nos oferece a graça. E graça, o nome já fala, é de graça. Basta nós aceitarmos. Vamos orar e pedir a Deus misericórdia para a gente receber essa graça e para a gente receber a salvação, porque ele está voltando. E essa semana inteira a gente recebeu o soco na cara daquilo que a gente deve fazer como cristãos. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus,
o Senhor é magnífico, o Senhor é grandioso. E durante toda essa semana nós temos aprendido coisas tão especiais sobre a tua palavra. Nós temos visto evidências de que o Senhor está voltando através da Bíblia, através da natureza. E a gente sabe que nós temos um presente à nossa disposição. Por isso a gente quer te clamar, Senhor, por favor, tem misericórdia de nós. E faça com que nós possamos enxergar aquilo que é indispensável. Faça com que a gente possa receber a tua presença na nossa vida e que a gente possa receber salvação, Jesus. E não tem como a gente ser salvo e não servir, não tem como desassociar duas palavras, salvação e serviço. Então, por favor, Senhor, nos use para a gente proclamar esse evangelho, porque a gente quer ver o Senhor logo, a gente quer que o Senhor enxugue as nossas lágrimas, a gente quer ir para um lugar que não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter morte, a gente almeja a vida eterna, Senhor. Então, por favor, que nós possamos receber a salvação hoje, em nome de Jesus, amém. Gente, Amém. amanhã vai ser a nossa última noite. Nós não podemos perder. Eu vou estar Amém. aguardando vocês. Amanhã eu vou apresentar para vocês uma pessoa muito especial. Então não percam. Estejam preparados, vistam sua melhor roupa, porque o sábado vai estar chegando. Opa! E convidem alguém especial, viu? Vou estar aguardando vocês. Amém. Estaremos aqui. Amém. Obrigada mais uma vez. Deus te Seja abençoe. louvado. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Muito bom, hein? Boa noite. Boa Boa noite a noite. todos. Boa noite. Boa noite. Oi, Boa noite, pessoal. Boa noite, bem. Oi, Esther. Boa noite. Ele tá dando tchau para a Esther que está no quarto. Ah, opa! Oi, Esther. Tchau. Boa noite. Deus Tchau, abençoe. Boa noite, irmão. Jaque. Tchau, Boa noite, Beth. semana. Obrigada por ter entrado. Bia, boa noite. Até amanhã.